Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um videocast. Estamos aqui no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. A gente hoje está com uma proposta diferente para o nosso videocast nesse episódio. Em vez de trazer um docente, a gente trouxe um discente hoje, que no caso é a Ana Clara, aluna do doutorado aqui da pós-graduação. Seja bem-vinda, Ana Clara. Obrigada, Júlia. Agradeço demais o convite. Pessoal, a Ana Clara é aluna do doutorado direto e ela faz parte do laboratório o Labiore, Isso, certo? É certo. Junto com a professora Valéria, de orientadora. Ana, bom, a gente queria dar as boas-vindas. Obrigada. No nosso bate-papo de hoje. E a primeira pergunta que a gente trouxe para Ana é sobre a formação dela. Você já saiu da graduação em Química, aqui também pelo departamento, e foi direto para o doutorado. Mas como surgiu esse interesse pela Química? O meu interesse pela Química, ele surgiu no último ano do ensino médio, então ali no terceiro ano, né? Quando eu estava ali por volta do 8º, 9º ano, primeiro e segundo colegial, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser professora de matemática. Gostava muito, tinha muita aptidão para disciplina. E eu também sempre gostei muito de estudar, né? Muito de estudar. Só que daí, quando entrou ali no terceiro ano do ensino médio, fui pesquisar mais a fundo, realmente, né? Porque eu ia começar uma faculdade. E aí, eu me apaixonei muito pela química, no sentido que eu conseguia ver que ela me daria a oportunidade de ainda estar na docência, ainda dar aula, que é algo que eu gosto muito, mas também a parte da pesquisa, né? Porque, querendo ou não, a química, ela tá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Assim, a gente tem desde aplicações ambientais até aplicações médicas com relação à saúde. Então, eu consegui ver na química duas grandes frentes e que me interessava bastante, né? Porque eu também gosto de estudar. Então, foi mais ou menos assim que surgiu o meu interesse. Aí eu lembro que quando eu estava pesquisando os cursos, aqui a gente tem a habilitação em biotecnologia. E foi justamente isso também que me chamou muita atenção. Achei bem diferente, né? Porque às vezes em outras universidades é química bacharelado puro, né? E aqui só licenciatura. Isso, e aqui a gente já tem as habilitações. Foi mais amplo para poder escolher, né? Isso foi. Entendi. Porque quando a gente tá no ensino médio, é aquela pressão de qual curso eu vou fazer, mas a química parece que ela se encaixa em tudo, né? Igual você falou. Sim, tá. Nossa, no dia a dia, permeando muitas outras partes das ciências, né? Sim. E aí foi assim, mais ou menos, que surgiu o interesse. Bom, Ana, e como foi para escolher a sua linha de pesquisa? Porque, assim, você fez a graduação e também fez a iniciação científica, certo? Certo. E você fez os 4 anos de iniciação ou fez mais? Então, eu entrei aqui, ingressei em 2019 no curso, né? E na minha época, não sei se hoje essa disciplina é obrigatória ou não, na minha época era optativa. Tinha uma disciplina que era tipo seminários em química, mas não sei se é exatamente esse o nome, tá? Mas basicamente os professores apresentavam as suas linhas de pesquisa. E eu fazia, né? Fiz logo aí no primeiro semestre que eu entrei. E a professora Valéria, ela foi apresentar a linha de pesquisa dela. E me chamou muito a atenção, porque ela trabalhava com bioprocessos, né? Sim. E algo numa pegada muito sustentável, sabe? De meio ambiente, uma química mais limpa. E aí foi por isso que eu me interessei, né? E na época eu tinha uma amiga, que ela acabou não completando o curso, enfim, ela era de Brasília, depois ela voltou. E eu entrei junto com ela no laboratório, né? Então também tive essa motivação e tal. Mas, Júlia, eu acho que o diferencial que eu tive foi ter logo no primeiro ano ter entrado na iniciação. E isso me trouxe muitos benefícios depois, assim. Porque a gente fica muito em dúvida, depois que passa na graduação, escolhe o curso, passa no vestibular, a gente fica muito em dúvida de qual laboratório seguir.
Sim, fica. O bom aqui do departamento é que tem essa disciplina, né? Eu acredito que ainda tem, porque a Ana Paula, no nosso primeiro episódio, citou uma disciplina dessa. Sim. Então eu acredito que ainda tenha. Mas muito legal, Ana. E você tinha alguma outra linha de pesquisa de interesse ou foi de cara, você já se apaixonou? Foi de cara, eu já me No apaixonei. laboratório. Eu queria fazer algo voltado para uma química mais ambiental, Química sabe? verde. Isso, uma química mais verde. E aí, logo eu me interessei, porque eu conseguia ver muita aplicabilidade na pesquisa, sabe? E aí foi dessa forma que eu me interessei. Foi surgindo interesse. É. Certo, Ana. E assim, como que está agora o seu projeto de pesquisa? Depois de ter passado pela iniciação, como está o doutorado direto? Então, isso também é interessante comentar, porque como eu entrei desde o primeiro ano na iniciação científica, isso me deu muita segurança para partir para o doutorado direto, né? Então, não ter feito o mestrado. Então, eu entrei em 2019, me formei em 2023, um pouco a mais do tempo ideal. E aí eu lembro que eu sentei com a minha orientadora e tudo mais, tinha o interesse de ficar na pós, e ela virou pra mim e falou, pra você não compensa fazer o mestrado, você já tá aqui tanto tempo, se você quer continuar na pós, vai pro doutorado direto, né? Sim. E aí eu encarei esse desafio, confesso que eu tava, na época, muito ansiosa, assim, porque é bastante tempo, né? Um tempo considerável que você vai investir ali pra fazer um doutorado, né? O doutorado, pessoal, são 4 anos. E no caso, a Ana, que fez doutorado direto, pulou o mestrado, que são 2 anos. Isso. Aí você pulou esses 2 anos e agora já tá no doutorado direto. Isso, exatamente. E aí ela falou, compensa você ir pro doutorado direto. E algo que também, assim, eu mudei foi o que eu trabalhava na IC e o que eu comecei a trabalhar no doutorado. Isso também modificou. Então eu mudei radicalmente, assim, mais ou menos. Porque na IC a gente vê uma parte mais simples, né? Sim, exato. Tanto que a graduação também é mais puxada, as aulas mais puxadas. Então a gente não dedica tanto para a parte de pesquisa. Sim, exatamente. E agora no doutorado com mais tempo, você está podendo aprofundar mais no assunto. Exato, exatamente. Mais no assunto, e ainda que eu troquei do assunto que eu via muito na IC, né? Então, é um desafio novo, né? Muitos percalços, mas é aquilo, tem o tempo para estudar e tudo mais, e se aprofundar. Sim. Pessoal, a Ana fez a iniciação científica durante toda a graduação e isso te possibilitou também um estágio no exterior, né? Então, é uma dica para quem está iniciando a graduação agora. A iniciação científica também abre portas para poder fazer estágios tanto aqui no Brasil, né, mas também no exterior, que é muito bem reconhecido. Exatamente. Foi, inclusive, pela iniciação científica que eu tive a vontade de fazer um estágio no exterior, né? Eu fiquei 4 meses nos Estados Unidos. E a minha motivação foi porque eu queria, assim, como eu já estava há muito tempo na IC, eu queria ver outras formas de fazer ciência, sabe? Em outros países. Então, né, como que seria isso? É muito diferente daqui ou não? Quais são as similaridades? Sim. E na época, a minha orientadora e minha atual co-orientadora, que é a professora Dalgisa, tinha um contato com uma professora dos Estados Unidos, da Universidade de Utah, o nome dela é Shelley, e entrou em contato e prontamente, assim, ela respondeu, ela foi super gentil, nunca tinha me visto e aceitou, e foi quando eu consegui ir para lá e passar esses 4 meses e vendo, né, o que eles tinham lá para oferecer. Exato. Ô, Ana, e como foi a sua preparação para esse estágio no exterior? Inglês, outro idioma, a sua pesquisa também, você continuou com a mesma pesquisa de IC ou você trabalhou com outro assunto lá, foi parecido? Então, primeiramente, o idioma, eu tive que prestar uma prova interna da universidade lá de Utah, que eles tinham, né? E eu lembro que assim, a pontuação era de 0 a 5, o mínimo era 3. Eu tirei 3. Pronto, passei. Nossa. E é isso, assim. Mas assim, foi um desafio a língua.
na verdade, eu considero que o inglês até hoje é um certo desafio para mim. Mesmo tendo essa experiência lá. Mesmo, assim, é muito difícil você expressar exatamente o que você quer em uma língua estrangeira, sabe? Sim. Mas realmente foi um desafio. E mudança ali de estilo de vida, né? De laboratório. Você perguntou sobre a pesquisa, né? Eu fui trabalhando com um mesmo micro-organismo que eu trabalhava aqui. Só que lá eles não utilizavam tanto esse micro-organismo. Então eu encontrei uma certa dificuldade no sentido de explicar o que eu queria fazer com esse micro-organismo lá, entendeu? E o que eu utilizei ali foram também alguns mediadores, né, algumas moléculas que eles utilizavam e eu queria combinar com esse micro-organismo que a gente trabalhava aqui. Então, foi um desafio, assim, e explicar isso em inglês, né? Porque já é difícil em português. Agora, em outra língua, é bem mais complicado. E esse período, como que foi lá? Assim, engatando na parte que você tinha falado de diferenças, semelhanças, você sentiu muita diferença em outro país? Como é que foi? Então, ó, na parte, assim, acadêmica, gente, eu acho que, pelo menos assim, eu falo da USP, tá? Não conheço, assim, outras universidades para estar falando. Mas a gente, em questão de estrutura, equipamento, a USP também tem aquele central multiusuário, questão de capacitação de profissionais, gente, a gente não perde nada, assim, para eles. É muito igual, muito. De qualificação, eu digo. Só que uma diferença que é muito marcante nos Estados Unidos, eu acredito que em outras universidades também, mas, sei lá, de algum lugar da Europa, coisas do tipo, é o intercâmbio cultural. Então, por exemplo, ó, aqui no nosso programa de pós, a gente tem muito brasileiro. Sim. Lá você tem o indiano, o chinês, o cara que veio da Rússia, a menina que veio do Brasil de Ribeirão Preto, sabe? Então, isso era muito comum lá. E uma outra coisa que eu percebo é que, assim, por exemplo, aqui tem a pós-graduação em Química e normalmente quem faz a pós-graduação em Química? Provavelmente alguém que se graduou em Química ou em áreas correlatas. Então, farmácia, biologia, enfim. E lá era muito engraçado porque, assim, às vezes a pessoa se graduou em filosofia e estava trabalhando com química. Então, nesse sentido, eu achava que era mais interdisciplinar, que fala. Até pelo fato de culturas diferentes. E uma coisa que a gente fazia lá era ter reuniões científicas semanais, porque imagina, você tem que alinhar todas as pessoas, né? Sim. O legal, pelo que você tá falando que eu entendi, é que você tinha contato com outras culturas também, né? Não só com a americana, dos Estados Unidos, com outras culturas. E você fez alguma amizade lá? Sim, fiz. Teve com bastante contatos? Fiz. Eu fiquei muito amiga de uma menina, hoje ela é professora lá nos Estados Unidos. Ela veio do Sri Lanka, ela chamava Ashawini. Nossa, uma querida, ela às vezes falava assim do país dela e assim, como tinha muita semelhança, principalmente no clima, né, nossa, assim. Com o Brasil e lá. E lá. É no continente asiático? Fica perto da Índia, assim, o Sri Lanka. E aí, nossa, ela era muito, se assemelhava muito, sabe? E também fiquei muito amigo do menino que me orientou lá, que era o Kevin. Ele era americano, da Pensilvânia, numa cidade que chama Hershey, igual chocolate. E, gente, ele também, assim, ele teve tanta paciência comigo. Nossa, eu me senti muito, muito acolhida, sabe? Eu acho que isso é importante, porque, gente, você já tá em outro país, outra língua, outro costume. E ele me ajudou muito. Nossa, eu sou muito, muito grata, assim. São muitos desafios, né? Sim, ainda mais, eu acredito que ainda mais na graduação em si. Porque quando você tá num mestrado ou num doutorado, você tá mais maduro para poder encarar, né? Exato. Agora, na graduação ainda, é um mundo muito novo. Sim, eu me sentia muito crua, assim, em muitos aspectos. E fui aprendendo, assim, nas porradas. Mas é legal que agora você já tem uma experiência para levar pro doutorado. Com certeza. Né?
Então, isso é um ponto que a gente queria trazer no podcast, as portas que a iniciação abre, não só participação em congressos, visitar outros estados para fazer pesquisa, mas também outros países. Sim. E, Ana, também na sua iniciação você teve uma publicação, né? Você pode falar um pouquinho pra gente como foi e também da parte do jornal da USP? Sim. Só antes, você poderia também falar um pouquinho da sua iniciação, de uma forma mais simples para o pessoal entender? Porque eu acho que ainda não perguntei. A gente tá falando de estágio no exterior e eu não perguntei, assim, o cru, tipo, do que você estudava mesmo na iniciação. Então, na iniciação científica, eu estudava um sistema bioeletroquímico que se chamava células a combustível microbiana. Então, vamos pensar como se fosse, assim, uma biobateria. Então, a gente tem, assim, a grosso modo, né, um ânodo, um cátodo, eles são interligados por um sisteminha externo. E no meu caso, quem vai ser o meu catalisador é o micro-organismo, né, que vai oxidar o substrato que eu vou fornecer. Através dessa oxidação do substrato, libera elétrons, chega no cátodo e gera uma corrente. Então, basicamente, a grosso modo, era isso que eu fazia na minha iniciação. Sim. E a publicação? Sim. Parte de... Um micro-organismo que eu estudei em específico se chamava Serratia marcensis. A gente percebia que ela era produtora de um pigmento meio rosa escuro, quase vermelho, né? Sim. E nessas células a combustível microbiana, tem muita pesquisa envolvendo mediadores, né? Para aumentar e facilitar essa transferência, porque você quer mais energia para sua célula, né? Sim. Que ela produza mais energia. E aí, a gente estudou essa substância, esse metabólito secundário, né? E a gente viu que era a prodigiosina, né? A gente fez a caracterização e tudo mais. E a prodigiosina, se você for ver a estrutura dela, ela é um anel tripirrólico. E isso aumentava muito a transferência eletrônica, assim, era muito além do que era reportado na literatura. Então, acho que isso que chamou muita atenção. Foi uma novidade, né? Algo inédito. Sim, e assim, legal. Pensar que era um metabólito de uma bactéria que estava sendo acelerando liberado, a condução, sabe, de elétron. Não era algo inorgânico, assim, digamos. E nem vocês que estavam adicionando naquele sistema, né? Ela mesmo que, a bactéria mesmo que isso liberava. Sim. E aí vocês publicaram no jornal? Isso, a gente publicou numa revista que chama Current Research in Biotechnology, da Elsevier. E foi quando veio o contato, né, do pessoal do jornal da USP, quiseram fazer a entrevista. Nossa, eu fiquei muito honrada, feliz, né? Nossa, demais, porque, enfim, aí você vê, assim, colhendo frutos, né? Né, o mérito do seu trabalho, porque, assim, eu não entendi muito bem se foi no final da IC. Foi mais no final, foi mais no final. Então você leva todo aquele tempo, né, que são bastante anos também, para poder ser reconhecido mesmo, sim, né? Sim, claro, isso de motiva, reconhecimento, né? sim. Total. Com certeza, é muito legal. Além do estágio, a publicação também, que acrescenta demais no currículo. Sim, é importante. E ainda mais na graduação, né? Ana, agora falando do doutorado, deixando a IC pra lá, agora falando do doutorado direto, você pode explicar a sua pesquisa? Você comentou que mudou o tema de estudo e tudo mais. Você pode falar também de uma maneira mais simples do que você está fazendo agora no doutorado? E as diferenças também que você sentiu da IC agora pro doutorado direto, como é que tá sendo? Então, atualmente no doutorado, eu ainda trabalho dentro de um sistema bioeletroquímico, mas agora chamado de célula de eletrólise microbiana. Então, basicamente, o meu projeto, a grosso modo, ele tenta reduzir dióxido de carbono, que a gente sabe hoje que é um dos grandes causadores do efeito estufa, né? Vem se intensificando. Inclusive, a gente teve a COP ano passado, Sim, né? aqui no Brasil. Exatamente. Então, você vê um compromisso aí global, pelo menos uma tentativa de um compromisso, né? E aí, o meu trabalho, de doutorado, ele vem para tentar
explorar uma estratégia de capturar esse dióxido de carbono da atmosfera por meio de micro-organismos também. Micro-organismos, esses são chamados de autotróficos, né? Eles conseguem sintetizar todas as suas biomoléculas a partir do CO2, mas juntamente a isso, com um estímulo elétrico, né? Então, com uma aplicação de um potencial, para a gente tentar potencializar essa captura de CO2. No caso, a parte elétrica seria para acelerar Isso, o processo. Isso. Muitos estudos relatam, às vezes, em processos fermentativos, quando você tem aplicação de um potencial, você muda o ARP ali do meio, alguns processos podem ser mais rápidos ou você pode ter mais rendimentos, dependendo. Então, seria como um estímulo mesmo para tentar intensificar essa captura. Seria mais ou menos isso. Assim. Porque só os micro-organismos, assim, acredito que seria algo meio devagar, né? Processo devagar, viu? É devagar, demora. Então precisa de algo para catalisar aquela reação, né? Sim, nossa, tem estudos que trabalham com captura de dióxido de carbono por micro-organismo, que às vezes demora, assim, dias e dias a pessoa tá capturando. Então, assim, tentar achar um modo de acelerar o processo, né? Ou aumentar essa captura também. Ana, e pensando nas aplicações da pesquisa para a sociedade, para o nosso país, quais seriam as principais que você pode citar para a gente? Eu acho que assim, a minha pesquisa, ela vem como uma pequena contribuição para o que do que seria uma tecnologia mais sustentável. Então, um alinhamento maior com que a demanda global pede, né, que seria a redução de emissões de dióxido de carbono, de outros gases do efeito estufa. Então, eu acredito que ela contribuiria como uma tecnologia voltada aí mais algo para sustentabilidade, sabe? Nesse sentido. E quem sabe em estudos muito futuros, enfim, isso possa ser aplicado realmente em uma escala grande e tudo mais. Porque quando a gente está estudando é uma escala muito pequena, né? Assim, de testes e tudo mais. Mas é muito legal pensar que essa parte da eliminação de CO2 na atmosfera, a gente tem projetos que buscam melhorar isso. Sim, porque exato. Eu acredito que no futuro vai ser uma problemática 1000 vezes pior. Sim, né? Totalmente. A população global só cresce, o nosso estilo de vida, querendo ou não, é muito predatório para a natureza, né? O nosso estilo de vida, nosso estilo de consumo. Então, assim, você tentar buscar tecnologias que tem retirar, porque, por exemplo, é muito difícil eu virar aqui e falar assim, gente, vamos mudar radicalmente o estilo de vida. Isso contribuiria muito, talvez, para diminuir os níveis de CO2. Sim. Mas a gente está indo na contramão disso, porque tem um aumento populacional imenso, cada vez mais áreas para agricultura, enfim, muitos problemas. Muitas problemáticas. Realmente, isso que você falou da pessoa só mudar o estilo de vida é meio que impossível. Porque as pessoas não, mas as notícias falam, tentem diminuir o uso de carros. Tá, mas e as outras problemáticas também? Exato. E as pessoas que não conseguem? São vários problemas que vão levando um atrás do outro, né? É bem complexo, sim. Sim. Ana, e quais são os passos ou planos para a sua pesquisa do futuro? Ou talvez pós-doutorado também? O que você pensa em fazer? Áreas para seguir? Então, eu gosto muito da parte da pesquisa, mas uma parte também que me pega muito é a parte educacional, sabe? Eu gosto muito, assim, de explicar, de tentar ajudar os outros em disciplinas mesmo e tudo mais, né? Gosto muito dessa parte. Eu fui, inclusive, em março, teve uma feira de ciência e engenharia, chama Febrace, em São Paulo. E são alunos do ensino médio, mas que estão ali no ensino médio técnico ou Instituto Federal. Sim. Gente, o que eles fazem?
Inclusive, eu não sei se você chegou a ver uma entrevista de uma maca que atende por comando de voz. Uma maca Eu acho que hospitalar. não vi. Nossa, mas que Eu legal. vi essa E estava pesquisa, lá? tava lá. Ganhou, Nossa, assim, que um monte de legal. prêmio. Então, isso me pega muito, sabe? Tipo Aham. assim, mais numa parte de ensino médio e mostrar mesmo, assim. Gente, assim, estudantes, assim, de 16 anos fazendo uns negócios Criando desse coisas tipo. incríveis, né? Sim. Então, assim, gostaria muito de ficar nessa parte mais educacional e mais para ensino médio, na verdade. Sério? Sério. Gosto Pra mim é uma muito. novidade, porque normalmente o pessoal que tá na pesquisa pensa em dar aula na universidade, né? Agora no ensino médio é uma Então, novidade. mas eu penso assim, em um ensino médio, mais voltado que tenha algo tecnológico junto, sabe? Sim. Porque eu acho que ali, gente, a possibilidade que você consegue promover para tentar mudar de vida, assim, os alunos e tudo mais, é muito incrível. E você vê um brilho, sabe, assim, na pesquisa deles, porque é muito legal. Nossa, essa feira, ela foi incrível, de verdade. E acontece lá em São Paulo, só lá em São Paulo. Isso, em São Paulo, anualmente, né? Que legal, eu não conhecia, não sabia disso. Sim, inclusive, um dos trabalhos também que eu vi foram 2 alunas, elas eram de Macapá. E elas estavam. E olha isso, o estudo delas eu vi que teria uma aplicabilidade muito para posteriormente. Elas analisavam uma área que era desmatada em Macapá, mas que, tipo assim, amanhã depois poderia trazer algum problema ambiental e a pesquisa delas ajudaria, por exemplo, a mostrar temporalmente o que ocorreu com aquela região. Nossa, que diferente, muito, né? Muito. É algo assim, meio que inimaginável, né? É, muito Nossa, diferente. Que legal. E são meninas do ensino médio também. Do ensino médio. 15 anos, assim. Muito legal. Muito. Ô, Ana, então você pensa em ir para a parte educacional, mas na pesquisa, pensa em fazer um pós-doutorado, algo do tipo, ou ainda tá meio cedo para pensar? Eu acho que ainda tá meio cedo. Tá meio cedo. Às vezes eu penso em seguir para o pós-doutorado. Às vezes eu penso em já querer dar aula, que é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Fico muito balançada. Não tenho uma resposta fixa ainda, não. É meio difícil. O pessoal também pergunta às vezes, Júlia, vai pro doutorado, vai ficar só no mestrado, mas é tanta coisa que você nem pensa no... Eu nem sei como eu vou chegar lá no final, saúde mental. Ô, Ana, agora para encerrar o nosso episódio de hoje, eu queria que você deixasse algum conselho para quem está entrando na graduação agora ou então na pós-graduação também. Algum conselho, dica que você pode dar para o pessoal de como encarar esse novo ciclo, né? Tanto a pós-graduação como a graduação, de como lidar, não surtar também, porque é importante. É momento de muita pressão também, né? Eu falaria que são 3 coisas. Eu acho que assim, a gente tem que ter um pouco de coragem. Por quê? Porque muitas oportunidades vão chegar para você e às vezes você vai falar assim: ai, mas será que eu tô preparado? Ai, mas será... E, gente, sabe quando você vai se preparar? Na hora que você encarar o problema. Porque você não vai acordar num dia e falar, nossa, hoje eu estou preparado para fazer isso, entende? Sim. Então, assim, encare isso. Coragem nesse sentido. Tipo assim, ai, mas, não falo muito bem inglês, será que eu vou? Vai, vai. Vai com medo, ou melhor, vai com coragem, sabe? De enfrentar isso. Porque é ali que você vai se desenvolver. Eu acho que também um pouco de teimosia, principalmente na pós, porque assim, se você escutar o primeiro não, coisas que não dão certo na pesquisa e você ficar totalmente desmotivado, gente, isso vai acontecer, isso é normal que ocorra, tá? E assim, às vezes não vai dar certo ali do modo que você pensou, mas às vezes vai dar certo de outra forma. E assim, é o que eu sempre falo, o que é um resultado certo e um errado? Eu acho que é o resultado que você espera ou não espera, sabe? Você tá validando a sua hipótese nula ou não, sabe? Ou sua alternativa, ou sua hipótese alternativa. E nisso, o terceiro conselho é para você ter resiliência, no sentido de
Você viu ali que realmente não era o que você esperava, tentou de várias formas, mas você aprendeu, sabe, ali alguma coisa. Uhum. E assim, a banca, amanhã depois para quem você for defender, vai ver isso, sabe? Então ter resiliência nesse sentido também, porque também há muita paz em aceitar as coisas como são, sabe? Às vezes não ficar gastando tanta energia, né? Eu acho que acaba sendo uma frustração também você gastar energia nisso, naquilo que talvez não tá indo pra frente, ou Sim, algo do tipo, né? sabe? E às vezes, e a natureza, gente, ela tem um jeito dela, né? De Assim, acontecer. de acontecer. Às vezes Sim. eu quero que o micro-organismo faça determinada coisa, mas ele não vai fazer determinada coisa. Uma coisa que eu aprendi estando agora no mestrado é que a química, no papel, ela é perfeita. A gente monta entendeu? essa reação, e esse composto vai reagir com esse, vai dar esse produto, é o que eu quero, perfeito. Exato. Aí você vai pra bancada fazer o seu experimento e sai tudo É outra nada que você coisa, planejou. é outra coisa. É o que Assim, eu te falo. pode dar certo e que bom que dê certo, mas também pode sair de uma forma que você nem imaginou. E assim... E é isso, então também ter resiliência pra lidar com isso. Pode acontecer. E se aconteceu, é isso, sabe? Eu acho que o mais importante nesses momentos é saber lidar. Né? E assim, Júlia, aquela coisa é muito fácil a gente tá falando aqui, mas no dia a dia vai entregar essas coisas. É muito difícil. Realmente, Ana. Mas a gente quer agradecer, Ana, pela sua participação. A gente fica muito gratos com a sua participação, porque é legal trazer uma pessoa diferente dos docentes, que já tem a carreira totalmente pronta, né? Já tem aqueles anos de experiência, já passou no concurso, já dá aula. Trazer uma pessoa diferente para incentivar os alunos a seguirem na graduação, terem coragem, resiliência, continuar, poder ingressar na pós ou seguir em outra carreira. Mas a gente fica muito, muito feliz de poder trazer. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço você, o convite, todo mundo. E pessoal, sigam as nossas redes sociais, o Instagram também da pós-graduação, aqui do Departamento de Química. Nós vamos deixar também o link para o Labiori, perdão. Imagina. Para vocês darem uma olhadinha na pesquisa da Ana e dos outros alunos também que tem lá no laboratório. Bem legal. Né? Da professora Valéria. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.